Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Hoje eu vim trazer um assunto aqui no canal que é totalmente assim, diferente do que eu costumo trazer aqui. Muitas meninas têm me perguntado nos comentários aqui, lá no meu Instagram também, até no WhatsApp, sobre o meu noivado, que dia que vai ser meu casamento, se eu não vou mais casar, se eu não tô mais noiva, se eu tô namorando, se eu não tô namorando. E, enfim, vim responder aqui pra vocês, tá? Eu não vim falar sobre esse assunto antes porque pra mim era um assunto tão irrelevante pra trazer pro canal, mas agora que eu vi que vocês estão super perguntando e tudo mais, né, já quero pedir desculpa se tiver algum barulho aqui da rua ou, né, das crianças, mas assim, gente, não, eu não estou mais noiva, fazem mais ou menos entre 7 e 8 meses que eu terminei o meu noivado e eu estou muito melhor agora, né, do que quando eu estava noiva. Estou muito bem, estou muito feliz, né? Minha vida está muito boa. Eu estou me sentindo muito bem, né? Óbvio que no começo foi ruim, mas agora eu estou maravilhosamente bem, estou maravilhosamente feliz, né? Como diz meu amigo, um amigo muito querido meu, que inclusive eu acho que ele vai assistir esse vídeo aqui, que é o Fer. Beijo, Fer. Ele fala sempre pra mim, baixinha, tem coisas que é melhor a gente perder do que a gente encontrar, né? Então, realmente, tem coisas que é melhor a gente perder do que a gente encontrar. E é isso, gente. Eu já vou falar mais com vocês sobre isso. Mas antes, eu quero trazer pra vocês um versículo que falou muito comigo, sempre falou muito comigo, desde quando eu conheci ele há uns anos atrás, né? Ele assim, quando eu conheci o versículo. E eu quero compartilhar com vocês, né, quem sabe alguém que também esteja passando por um processo assim, né, eu vou ler pra vocês, né. Tá lá em 1 João, capítulo 2, versículo 19, e diz o seguinte, ó, cadê? Saíram de nós porque não era para nós, porque se fossem para nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. É isso. Né? Eu acho que mais claro que isso, só dois disso, né? E, gente, assim, eu terminei o meu noivado no comecinho de julho, né? Ou foi junho? Ai, gente, eu não me lembro. E aí, no começo, foi meio difícil, assim, pra mim assimilar tudo, sabe? Porque aconteceram muitas coisas, né? Que eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque não tem necessidade, né? Não vamos dar... como fala? Que a minha avó fala. Ai, gente, eu esqueci o ditado lá. Mas, enfim, né? Não vamos ficar falando dessas coisas que são irrelevantes, né? Mas, assim, eu fiquei muito chateada. E eu não conseguia, tipo assim, assimilar. Depois eu consegui assimilar. E, assim, hoje eu tô aqui falando pra vocês que tudo passa. Às vezes, naquele momento, vocês podem pensar, poxa, né? Nunca vou encontrar outra pessoa. Ou, poxa, eu podia, né, tentar. Ou, poxa, né, às vezes seria melhor se não tivesse terminado. Mas não, gente. Não. Aquilo que é seu e ninguém toma, ninguém tira. Vocês estão me entendendo? O que é pra ser seu, é pra ser seu. E aquilo que não é pra ser seu, Deus tira, né? E, assim, eu também penso, né, que aquilo que vem de Deus para nossa vida, a Bíblia fala que o amor perfeito, ele prospera e não acrescenta dores, né? E esse versículo também sempre falou muito comigo, na parte do não acrescenta dores, né? Outra coisa que a Bíblia diz também é que o amor quando o amor é verdadeiro, quando aquilo é de Deus, aquilo traz paz, né? É outro ponto, assim, que eu fico, poxa, aquilo que é de Deus vai me trazer paz. Então, assim, vendo por esse ângulo, não era pra ser mesmo, né? Vendo por esse ângulo, às vezes Deus só tava permitindo que eu tivesse uma experiência pra Ele me mostrar que o que Ele tem pra mim tá bem acima, é bem maior. E não só pra mim, mas pra você também que tá assistindo agora, né? Talvez você esteja passando por algo relacionado a isso, talvez, né? E eu sei que não é uma coisa fácil, claro que não. Eu não tô aqui pra falar, poxa, é muito fácil, cara, no outro dia você vai estar assim. Não, não é difícil. Só que quando a gente entende que aquilo terminou, que aquilo precisa terminar, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma, né? Então, tipo assim, eu comecei a pensar, poxa, o meu noivado, ele terminou, mas que bom que ele terminou, porque agora eu posso conhecer alguém
que realmente vai me merecer, alguém que realmente vai me, né, que vai ser realmente uma pessoa de Deus na minha vida, que vai me trazer paz, que não vai acrescentar dores e tudo mais, enfim. E aí, gente, Deus falou muito comigo naquela época lá, quando eu terminei o meu noivado. Eu não me lembro exatamente a data, mas, gente, essas coisas, porque hoje é uma coisa tão irrelevante pra mim, que eu não me lembro mais de verdade, sabe? E nessa época, né, quando eu ainda tava assimilando as coisas, Deus falou muito comigo numa passagem em que o filho que Davi tem, né, com a mulher do soldado dele, gente, eu não me lembro, não me recordo agora nomes e tal dos personagens, mas é assim, ó, o Davi tinha um soldado, ele mandou o soldado pra guerra. Quando o soldado foi pra guerra, ele ficou com a mulher do soldado e depois ele fez uma gambiarra lá pra matar o soldado, enfim, ele se casou com essa mulher, eles tiveram um filho, né? Mas aí, como era um filho, tipo assim, digamos... eu não vou saber dizer, gente, eu não vou saber explicar, mas enfim, era o filho do rei Davi. E mesmo ele tendo se consertado com Deus e tudo mais, né? Chega uma hora que essa criança fica doente. E aí, Davi, ele entra num jejum. E ele vai, né, e jejua, e ora, e tal, até que um dia ele recebe a notícia que o filho dele morreu. E quando acontece isso, Davi levanta, ele se veste, e ele vai comer, ele vai pro templo e tudo mais. E eu parei pra refletir, né, e aí, né, continuando a história, os servos dele perguntam pro rei, fala assim, poxa, mas enquanto seu filho tava lá doente, você não comia, você não saía, você não fazia nada, e agora que ele morre, você tá comendo? Tipo assim, não devia ser o contrário? E aí Davi pega e fala assim que antes ainda tinha uma esperança, né? O filho estava vivo. Mas agora que o filho estava morto, já não adiantava ele fazer mais nada. O que ele tinha pra fazer, ele fez. Agora que a criança estava morta, não tinha mais o que ser feito. E nesse dia, eu entendi perfeitamente aquilo que Deus estava falando comigo. Que algumas coisas a gente consegue fazer até o tempo determinado. Quando aquilo morre, já não tem mais o que ser feito, entende? E no meu caso, tipo assim, o meu relacionamento tinha acabado. Meu noivado tinha acabado. Então, assim, o que eu podia fazer? Correr atrás? Não. Saíram do nosso meio porque não eram para nós, né? Então, tipo assim, eu sempre pensei muito nisso, né? Então, trazendo essa reflexão pra agora, se você que tá aqui me assistindo, você teve um término, ou tá passando por um processo assim, pensa que se não tá com você, porque não é pra você. E se for pra você, de uma forma ou de outra, vai voltar e vai ficar junto, entende? Mas se não for, se você fez o que você podia e a pessoa não mudou, se você tentou o máximo que você pôde e a pessoa não tomou uma atitude, ou enfim, sabe? Se não tem mais jeito, então pronto, é porque morreu, acabou, tem que acabar, tem que mudar o ciclo, sabe? Tem que... E uma coisa só pode vir depois que outra vai embora, entende? Não sei se eu tô falando coisa com coisa, mas são coisas que eu aprendi, né, nesse tempo todo. Eu conheci pessoas que estavam, como fala, passando por esse processo, né, de término durante esses meses e tudo mais. Filho, eu tô gravando. E aí, eu tenho aprendido tanto com as pessoas, eu tenho aprendido tanto com Deus, sabe? Que hoje, por isso que eu falo, hoje eu estou muito melhor. Porque chega um momento na nossa vida que a gente para e a gente analisa. E a gente questiona por que a gente aceita aquilo. Por que a gente aceita tal coisa. E aí a gente chega num certo nível, sabe? Esse entendimento eu tive quando eu comecei a entender mais sobre a minha identidade. Porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Então, eu comecei a entender mais sobre quem eu era em Deus. Quem Deus tinha criado. Pra quem Deus tinha me criado, entende? Pra quê? E aí, quando você passa a entender, quando você vê a sua identidade, quem você é, o que você é em Deus, quando você entende o que você é em Deus, você para de aceitar qualquer coisa, sabe? Você olha e você fala, não,
Não foi pra isso que Deus me criou, entende? Então, assim, é óbvio que é ruim, todo término é ruim, né? Em todo término você se questiona, você vê onde você errou e tudo mais. Mas tudo aquilo que termina pra que outra coisa recomece. E as coisas, elas tendem a ser maiores e melhores. Gu, abaixa a televisão! Elas tendem a ser melhores, né? Por que eu falo isso? Gente, olha só. Quando termina as dores do parto, vem o quê? Vem a bênção, vem o filho, vem a criança, né? Quando a árvore, quando as flores, elas caem, elas dão lugar ao fruto, entende? Quando a semente, ela é enterrada, ela germina, então, tipo assim, pra tudo existe um fim pra começar outra coisa, entende? Até a morte, ela representa o fim para um novo recomeço, porque a Bíblia fala, né, que a gente morre, mas depois a gente vai ter a vida eterna. Então, assim, quando eu pude entender isso, as coisas ficaram muito mais fáceis. E aí, o que eu fiz, gente? Eu comecei a focar em mim, comecei a focar na minha loja, na minha saúde, nos meus filhos, na minha família, sabe? Porque se a gente for parar pra pensar, nossa vida, ela tem 13 áreas, são 13. Então, tipo assim, a área sentimental é uma das 13, gente, são 13 áreas. Então, tipo assim, o ideal é que estejam as 13 top das galáxias, mas se não tiver, gente, tem mais 12, entende? Então, o relacionamento é uma das áreas que a gente tem na nossa vida, entende? Então, eu acho que muitas vezes a gente foca muito em relacionamento. Muitas vezes a gente acaba colocando o relacionamento lá em cima, quando não é. O que tem que estar aqui em cima é Deus, em primeiro lugar, sabe? E a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz que buscar primeiro, né, as coisas de Deus, e o resto das coisas ele vai acrescentando. Então, assim, eu parei de focar nas coisas e eu comecei a focar em Deus e em mim, nos meus filhos, na minha família, na minha loja. E aí, isso causou, tipo assim, uma mudança gigantesca, tanto na minha forma de ver, na minha forma de pensar, em tudo, sabe? Eu comecei a perceber que eu não precisava estar com alguém pra estar feliz, pra estar bem, sabe? E aí, eu pude entender que quando Deus, ele falar, olha, chegou a sua vez, é a sua vez, eu vou estar completa pra pessoa que eu for me casar, entende? Então, hoje, eu consigo me ver assim, uma pessoa completa. O que chegar na minha vida, o que tiver na minha vida, está apenas pra acrescentar. E não pra se encaixar e tentar tapar um buraco, entende? Porque muitas vezes acontece muito disso, né? A gente fica esperando que o outro chegue na nossa vida e faça as coisas pela gente, cuide da gente, sendo que isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. Como que alguém que você nunca viu na sua vida vai chegar na sua vida e vai cuidar de você melhor do que você e vai saber todas as suas crises existenciais e todas as suas dores e tudo, mas não tem, sabe? Isso vem com o tempo. Então eu parei de achar que eu ia encontrar alguém pra tapar os meus buracos, pra cuidar de mim, e eu passei a me cuidar sozinha, a focar em mim. Então hoje eu vejo que o que tá na minha vida, né, tudo, falando no geral, tudo que tá na minha vida tá pra acrescentar. Tudo que chegou depois desse término veio pra acrescentar, entendeu? Por quê? Por que eu falo acrescentar? Porque assim, hoje eu sou outra pessoa, eu sou uma pessoa completa, né? Então, se for pra eu chegar na vida de outra pessoa, que seja pra eu transbordar na vida dela e não pra tapar os buracos dela, entende? E vice-versa. E quando eu entendi isso deu um start assim no meu cérebro e foi muito bom, né? Eu sei que esse vídeo tá chato, tá grande, era só pra eu falar que eu não estou mais noiva, mas eu acho que talvez tenha alguém aí do outro lado, né? Precisando ouvir isso, sabe? Vou repetir de novo que não é fácil, não é fácil. Mas assim, quando você se liberta, quando você consegue entender, você se liberta, assim, você começa a ver as coisas por um outro ângulo que você não tava enxergando, sabe? Já dizia o velho sábio, né, que cada ponto de vista é a vista de um ponto, e realmente é mesmo.
né? Eu acho muito importante a gente parar e analisar e pensar e entender que todas as coisas têm um tempo determinado, né? Então, eu penso que, gente, vai ser minha maior alegria, tá? Dividir com vocês quando eu for me casar. Porque, assim, muitas pessoas perguntaram assim pra mim, poxa, Bruna, mas você ainda quer se casar? Tipo, sim, gente, não é porque uma pessoa não é porque uma pessoa não foi, né, aquilo que seria o mínimo, que todas as pessoas não vão ser, entende? Então eu sei que um dia eu vou me casar e eu vou chegar aqui pra vocês no momento certo. Eu vou falar, gente, eu estou noiva, eu vou me casar. E vai ser minha maior alegria compartilhar desse momento com vocês, entende? Porque eu penso que tudo aquilo que não deu certo na minha vida, né? Não tô falando só da parte de relacionamentos. Tudo que não deu certo me preparou pra quem eu sou hoje, né? Tudo que acontece na sua vida tá te preparando pra quem você vai ser. Porque Deus, ele não faz nada, ele não dá nada sem que você esteja preparado. E hoje eu entendo, hoje eu consigo entender que se Deus tivesse me dado o noivo certo lá atrás, não teria dado certo, porque eu não estaria preparada pra essa pessoa. Não tô falando assim, poxa, tem uma pessoa certa pra cada um de nós. Não é isso que eu quero dizer, né? Somos pessoas imperfeitas, todo mundo tem imperfeições, mas assim, eu acho que Deus, ele vai unir, assim, os propósitos das pessoas. Então, vocês estão entendendo? Sim, gente, vocês estão conseguindo entender? Porque na minha cabeça tá muito claro, mas no vídeo eu não sei se tá tão claro assim, né? Então hoje eu consigo entender que se Deus me der alguém agora, é porque eu estou preparada, né? E se não deu certo antes, é porque não era pra dar certo, era porque Deus estava me preparando pra aquilo. É igual quando a gente faz, né, a autoescola pra poder dirigir, a gente precisa se preparar pra pegar aquele carro. E eu acho que na nossa vida sentimental, às vezes tem que dar errado pra que a gente possa saber como proceder quando for o certo, né, o certo. Enfim, é isso, gente. Eu acho que vocês entenderam, né? Porque na minha cabeça, assim, tá tudo tão claro, assim, mas pra falar é um pouco mais difícil. Um pouco não, gente, é muito mais difícil. Vocês não têm noção como é difícil, eu me embaralho toda. Mas é isso, sabe? Tudo passa. Se você tá solteira agora, aproveita a sua fase de solteira, sabe? Faz as coisas que você gosta de fazer, sabe? Não fica pensando assim, poxa, eu tô com tal idade e eu ainda não encontrei ninguém. Ou, poxa, minhas amigas estão todas casadas, minhas amigas estão em um relacionamento e eu não. Gente, para com isso, cada um tem o seu tempo, né? Eu ouvi várias vezes que, tipo assim, poxa, ninguém vai te querer, ninguém vai te levar a sério, sabe? Esse tipo de coisa. E, gente, eu nem dou moral, eu nem dava moral quando eu ouvia isso, porque chegou uma hora que eu sabia exatamente quem eu era. Então esse tipo de coisa não me fazia nem efeito, sabe? Porque pra mim não fazia sentido estar com qualquer pessoa só pra não ficar sozinha, entende? Só para as pessoas não falarem. Então assim, deixa as pessoas falarem. Busca mais a sua identidade. Busca conhecer você mesmo, saber quem você realmente é, o que você realmente quer, o que você realmente merece. Quando você descobrir, nada mais vai te atingir. Você pode ter certeza absoluta, porque isso aconteceu comigo, sabe? Eu cheguei num nível assim que eu falei, eu prefiro estar sozinha do que estar com alguém que não me acrescenta, alguém que não vale a pena, alguém que não me trate da forma que eu mereço, entende? Então, tipo assim, eu acho que isso é a melhor coisa que alguém pode ter na vida, sabe? Essa descoberta de você olhar e falar assim, se é isso que você tem pra me oferecer, obrigada, eu não quero, eu mereço mais, sabe? Porque muitas vezes a gente, né, acaba aceitando coisas por medo de ficar sozinha ou por medo de perder aquela pessoa que a gente ama. E não é assim. É melhor a gente perder algumas pessoas do que a gente se perder pra continuar do lado de pessoas que não estão nos valorizando, entende? Então eu acho assim, é igual algumas pessoas pegam e falam assim, mas vamos dar um exemplo, tá? Gente, o cara te dar atenção é o mínimo. O cara te respeitar é o mínimo. O cara não te trair é o mínimo. Então, tipo assim, não fiquem cobrando o mínimo. Gente, isso... Se você tá com alguém, isso é mais do que obrigação da pessoa. Então, tipo, se você tem que cobrar carinho, atenção, fidelidade, não vale a pena.
Não vale a pena, porque se a pessoa amar você, se a pessoa gostar de você, ela vai te dar atenção, ela vai ser fiel, sem você precisar pedir, entende? Então, tipo assim, são coisas que nunca me entraram na cabeça desde antes e agora também não me entram. Então, não percam quem vocês são, sabe? Não aceitem qualquer coisa porque vocês amam aquela pessoa. A gente sempre acha que, nossa, eu amo essa pessoa e eu nunca mais vou amar alguém igual essa pessoa. Não funciona dessa forma. Tudo é construção, tudo é construído, né? E eu costumo falar que só o amor não basta. Se você não tem confiança, respeito, só o amor não vai bastar nunca. Então, por favor, meninas, por favorzinho. Eu queria ter tido alguém pra me falar essas coisas alguns anos atrás. Eu aprendi da pior maneira. Não fiquem aceitando menos do que vocês merecem. Não fiquem aceitando serem tratadas de qualquer jeito por medo de ficar sozinha, sabe? Sempre, sempre, sempre vai ter alguém pra valorizar aquilo que o outro não valoriza. E é isso. Gente, eu acho que eu falei demais. Resumindo, não estou noiva. Não vou me casar mais, né? Como vocês estavam esperando aí. Mas eu vou me casar sim, no tempo certo de Deus, com a pessoa, né? Que Deus aí separou pra mim, escolheu com todo carinho e alinhou os propósitos juntos aos meus propósitos, né? E porque tudo, né, até o casamento tem que ser pra glória de Deus. Então, que seja pra glória do nome dele, que o nome dele seja glorificado, né? Então é isso, gente. Um beijo enorme. Até a próxima. Tchau!